Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma live do Mês das Mulheres. Essa é a nossa segunda live do mês, onde a gente aborda aspectos do feminino como algo, uma energia que a gente às vezes desconhece e também trazendo convidadas que facilitam um pouquinho o entendimento disso e que podem de alguma forma nos ajudar a encontrar o caminho para se conectar com ela. Olá pessoal, tudo bom? Eu vou chamar já a nossa convidada aqui para que a gente já possa iniciar o nosso assunto também. Ela já está aceitando e logo logo a gente vai iniciar a nossa conversa. Olá, tudo bom, Renate? Oi, Raquel. Muito Tudo bem? bem. Que bom estar aqui. Então, primeiro, pessoal, eu gostaria de apresentar. Essa é a Renate Miller, isso? É assim mesmo que se pronuncia? Sim, Miller, sim. Tudo bom, Fafá? Ela disse que ia vir e veio mesmo na live aqui. Então, eu convidei a Renate hoje para a gente poder falar de um assunto bastante profundo, né? E que eu venho me interessando há pouco tempo e queria mover uma ação aqui no meu Instagram para, enfim, contemplar esse mês da mulher, né? Para que a gente pudesse realmente se conectar com o que é ser, né, feminino de verdade, né? E aí eu fui buscar algumas informações sobre isso e pensei em fazer umas lives sobre esse assunto, e aí daqui a pouco me veio a ideia de falar com a Renate, que é uma pessoa que eu já acompanho, trabalha à distância, né? Acho que a gente nunca tinha conversado, né, Renate? É E aí fiz verdade. o convite e tive a felicidade de que ela aceitou conversar comigo aqui sobre esse assunto. Então, agora eu gostaria de te agradecer primeiro por estar aqui, Renate. É um prazer poder te receber e poder trocar esse tipo de informação com você. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, ficasse bem à vontade, se apresentasse aí. Obrigada primeiro pelo convite. Como a gente falou, eu também não te conhecia, foi muito legal. Agora a gente poder conversar um pouco, né? E eu olhei um pouco do teu trabalho e achei lindo, lindas performances que tu faz com o corpo, esse método flow, né? E eu espero que a gente faça essa live dentro dessa mesma vibração do flow, que a gente flua nessa mesma frequência com que tu leva o teu corpo, né? Ah, que legal. Então, assim, tu me pediu para falar um pouquinho de mim, é isso? Isso, eu acho que na verdade assim, o que mais me chamou a atenção, Renate, quando eu fui procurar esse assunto, foi que na nossa primeira ligação que eu conversei com você e você me Uhum. falou um pouquinho da sua história. E aí Sim. depois, lendo um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar, eu percebi que tinha muito do assunto na história que você me contou, né? Então, eu não Sim. sei, daqui a pouco, se tu começar a falar um pouquinho de como você chegou nesse caminho, já pode talvez Uhum. trazer um exemplo vivo, né, do que Tá. é esse assunto que a gente vai falar, né? Ok, ok. Então, assim, a minha primeira formação foi em comunicação social, com especialização em relações públicas pela PUC. Aí trabalhei vários anos dentro dessa área, me dei muito bem. Nos últimos 7 anos eu tive uma empresa com uma sócia que estava muito bem sucedida. Eu tinha lá por volta de 30 anos, tinha um casamento, um filho, uma empresa bem sucedida, tudo que eu acho que uma mulher poderia desejar, e eu tinha um vazio grande dentro de mim, que eu não sabia explicar o que era, né? E eu fui em busca de tentar entender o que era esse vazio, até que eu percebi que a vida me chamava para um outro caminho, né? E foi aí que eu deixei a empresa ainda sem saber o que eu faria, mas que não era mais o marketing, que não era mais a comunicação, e fui fazer psicologia, né? E eu sinto que essa era a minha vocação. Mas com certeza eu levei a comunicação comigo, né? Só que não mais para vender produtos, mas sim para poder entrar em contato com a nossa alma, né? E é isso que eu mais faço hoje. E assim, o feminino sempre foi uma grande curiosidade para mim, entender essas nuances, né, do feminino. Então, há muitos anos eu estudo, muito antes até de fazer psicologia, eu já lia livros junguianos que falavam sobre o feminino sagrado,
sobre várias abordagens desse feminino, né? Por muitos anos também eu dei cursos com mulheres, né? Junto com uma colega da Bahia, a gente viajou por vários lugares do Brasil. Então é um tema que sempre me encanta. E foi muito legal quando tu me convidou para falar sobre isso. O mais engraçado, né, Renate, é que eu nem sabia de tudo isso, né? Eu só te conhecia pelo teu trabalho de constelação, que eu achei que também pudesse ter a ver com a representação de papéis, né? E aí, conversando com você, que eu fiquei sabendo de toda essa história, né? Pra gente começar, então, Renate, eu vou te perguntar, eu acho que é uma coisa assim que eu fui buscar bastante, né? E a gente entender o que que é essa energia feminina e masculina, né? Que não tem nada a ver com o gênero, né? Com o ser mulher ou ser homem, né? Pra gente poder entender, assim, introduzir esse assunto. Uhum. Exatamente. Quando a gente fala, né, de princípio feminino e masculino, ou energia masculina e feminina, ou yin e yang, como dizem os orientais, né, nós estamos falando de uma energia que está dentro de homens e mulheres. Né? Não estamos falando do gênero masculino nem feminino, mas de um princípio, de uma força que pulsa, que vibra dentro de todos nós, homens e mulheres. Se a gente pudesse didaticamente encontrar uma forma, né, que diferencie essas energias dentro de nós, eu diria assim: nas mulheres, o princípio feminino está à frente e o princípio masculino atrás, dando suporte. Tá? Nos homens é o contrário, o princípio masculino à frente e o princípio feminino dando suporte atrás. Há variações disso, mas em princípio esse seria o movimento, né? E claro que cada um desses princípios tem características que são fundamentais, né? Então, por exemplo, o princípio feminino, ele é a origem de tudo. Assim como a vida nasce, né, no ventre da mulher, assim o universo se formou a partir do princípio feminino. Então, ele tem a ver com a escuridão, ele tem a ver com a noite, ele tem a ver com o inconsciente, ele tem a ver com a lua, né? Se a gente puder, o princípio feminino, ele é passivo, ele é receptivo. Vamos pegar, por exemplo, o nosso corpo, né? A mulher todo mês ela ovula. E o que que é o óvulo, né? É esse espaço que está ali como uma substância que contém um universo de possibilidades aberto, receptivo. E a vida só vai acontecer se um princípio masculino ativo adentrar nesse espaço. É aí que vai haver a fecundação, a concepção da vida, né? Então nós precisamos desses dois princípios. Os dois são fundamentais, mas cada um tem a sua característica. Então, se feminino é noite, é lua, é inconsciente, masculino é dia, é consciente, é sol, né? E se a gente olhar para essas metáforas, elas falam muito, né? Por exemplo, para a mulher é muito mais fácil. Eu trabalho com clínica, né? A maior parte dos meus pacientes são mulheres. Em grupos, trabalhos, cursos de autoconhecimento, na própria faculdade de psicologia, tem muito mais mulheres. Por quê? Porque para a mulher é mais fácil adentrar no, nas águas do inconsciente, né? Para É. ela é mais fácil de mergulhar no espaço interno. Para os homens é muito mais fácil de estar no mundo lá fora, de estar voltado para fora, de estar voltado para o consciente. Masculino é razão, feminino é emoção. Temos os dois entrelaçados dentro de nós. Mas é mais fácil para a mulher lidar com as emoções, né? Sim. E o que acontece, como a lua, ela tem fases. Isso às vezes é difícil para o homem entender, né? Acho que às vezes Porque até pra gente, né? exatamente, porque a gente muda, né? O masculino é sol, ele está sempre igual.
né? É. Então, quem é que chama para uma DR? É o homem que diz que precisamos discutir a relação? Não. Exceção é quando isso acontece. Em geral, é a mulher. Por quê? Porque é o princípio feminino que é inquieto, ele é que busca o movimento, né? Hum. E outro ponto importante, o princípio feminino, ele é o que se abre para o todo. Lembra do cálice, o santo grau? Essa é a expressão do princípio feminino. Ele tem acesso à dimensão maior de nós mesmos. Então, é através do princípio feminino que a gente traz as ideias, né? A Só que criação, né? a ideia precisa de realização. E aí precisa de masculino, né? Eu achei muito interessante que eu te escutando falar, eu fiquei pensando, né? Que você falou da lua, do dia, da noite, do sol e da lua. E se a gente for pensar assim, até mais, né? No dia é quando a gente produz, é quando a gente sai, é quando a gente trabalha, né? Quando a gente executa alguma coisa. E à noite é quando a gente descansa, é quando a gente contempla, é quando a gente fica junto, é quando a gente está em casa, né? Eu achei interessante que você falou, veio vindo coisas para mim aqui, né? Aham, aham. E então, e ao mesmo É, tempo também eu lembrei uma vez eu fui viajar para aqui para Parados da Serra. E aí, numa das excursões, enfim, teve um guia que falou um pouquinho das araucária, né? Que a araucária macho, ela é mais alta e ela é assim, né? Nesse formato. E a araucária fêmea, ela é assim, e lembrei do cálice, olha, não sabia, né? que lindo. E quando bate o vento nas árvores mais altas, que são as masculinas, vem o pólen para cima das femininas e elas geram o pinhão, que é a criação, né? Olha só que Não é agora eu fiquei lindo? pensando, né? É bárbara a natureza. O Jung dizia que as mulheres são o vale e os homens são o pico, né? Então, os dois é fundamental, não tem um que seja melhor que o outro, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha muitas ideias, né? Cheia de ideias, cheia de projetos, mas tem dificuldade de executar, ela está com seu princípio masculino frágil, né? Outra pessoa que é muito realizadora, mas faz sempre tudo igual, sabe? Robozinho, numa rigidez de conduta, falta princípio feminino que é da criatividade, das novas ideias, né? Então, é interessante que tem piadinhas que às vezes a gente vai ver e elas têm, né, um No sentido sentido. com isso. Os, as mulheres dizem assim, os homens, né? A piadinha, não sei se eu vou dizer certo, tipo, né, numa DR, diz, puxa, mas tu não é mais a mesma, tu mudou. E elas dizem, e tu continua igual, não é? É bem Então, assim, né? assim, é o princípio feminino dentro de nós que anseia por movimento, que quer ir adiante, né? E o princípio masculino, ele vai ancorar a energia. Ele vai fazer com que aquilo que, vamos lá para o novo, né? Então, agora eu vou ancorar esse novo. Eu vou construir a casa para a nossa Sim, família habitar, né? Então, é muito lindo esse movimento dos dois. sim. E quando a gente fala disso, assim, Renate, me vem na cabeça, assim, que a gente ainda tá falando muito de algo fora, né? E quando eu trago essa energia para dentro, como eu consigo achar um equilíbrio entre, no caso das mulheres, né, trazer esse feminino mais para frente, né, que é a criatividade, o aconchego, o acolhimento, mas também ter essa força masculina de poder realizar, né, dentro naquela perspectiva. Te pergunto isso mais porque, pelo que eu percebo, e pelo que eu li, para a gente poder fazer a live aqui, o mundo que a gente vive hoje, ele acaba valorizando muito essa energia masculina de execução, né, de sucesso, de determinação, de foco, né? E a energia feminina, de uma certa forma, ela perdeu um pouco do valor no mundo moderno, né, que a gente vive.
E às vezes ela também perde o próprio valor por a gente também não dar valor a ela, porque como a gente quer ter sucesso, ser reconhecida, né, a gente acaba entrando nessa onda de buscar essa energia masculina como frente, né? Então, às vezes eu lendo sobre isso, eu fiquei assim, tá, mas como seria se relacionar com essa energia e ao mesmo tempo estar dentro do mundo moderno, né? Uhum, uhum. É bem interessante essa tua pergunta e acho que o que tu trouxesse assim, né? Porque eu vejo sempre a história, ela traz o porquê da gente estar onde a gente está, né? Então, se a gente for pegar lá na nossa origem esses dois princípios, né? O princípio masculino é o ativo, o feminino é o passivo. Ativo pode-se dizer agressivo, né? Quando eu falo agressivo, parece, porque a gente só olha agressivo da forma negativa, mas o agressivo foi fundamental para que nós existíssemos hoje, né? Se não houvesse esse princípio agressivo masculino, esses homens não estariam protegendo a sua prole, né? E nós não estaríamos aqui. Esse princípio agressivo que é de realização, né? Mas ele pode ficar em distorção e causar dano e ser violento, né? O princípio feminino que é de passividade, de receptividade, é fundamental para que ele possa, por exemplo, ter paciência de gestar por 9 meses, né? Ter paciência de ficar sustentando essa prole, né? Por tanto tempo ali envolvida nisso. Então, são coisas que isso é inerente, isso é instinto, está dentro de todos nós, né? Mas a história vai nos falar que lá atrás, eu estou falando de lá atrás, bem lá atrás, a civilização, a humanidade tinha abertura para o tudo que é. E especialmente as mulheres que já tinham isso mais presente no seu princípio feminino, tinham muita abertura para isso. E isso começou a complicar porque o que acontece? Uma abertura para o todo é tu acessar coisas boas e nem tão boas, né? Só que nós não tínhamos estrutura de ego para discernir o que era bom ou não. Então, a espécie estava correndo riscos. Então, isso precisou se fechar. A gente olha a história e diz que horror, que barbárie, né? Idade Média, por exemplo, foi um dos grandes períodos de fechamento. As bruxas foram queimadas, os hereges foram queimados. E quem eram esses que estavam abertos, né? Mas isso era muito assustador. Então, nós precisamos fechar, botar uma tampa. O que eu quero dizer com isso? Uma tampa para a nossa multidimensionalidade, que todos nós temos acesso, né? Hoje, com maior discernimento, nós já temos mais abertura novamente. Embora muitos de nós ainda não saibam que tem esse acesso, todos nós temos, né? E eu não estou falando aqui de Deus nem de religião, né? Porque eu acredito que esse Deus que eu acredito está dentro de todos nós, mas essa dimensão maior de nós mesmos, né? Nós somos muito mais do que esse pequeno ego. Então, o que aconteceu? É como se a força do princípio feminino tivesse sido encolhida, tu entende? E com isso, nós desconhecemos a nossa própria força, Raquel. Até hoje, nós não conhecemos o poder, o verdadeiro poder do feminino. Então, o patriarcado tomou conta, né? Mas foi uma cocriação. O feminino deixou que isso acontecesse. O feminino se submeteu ao poder do masculino. Até que chegou num ponto que o feminino disse: chega. E aí eu queria a tua permissão para ler um pedacinho de um livro que chama Libertando o Coração, de Laurence Jaffe. Esse livro eu li há muitos anos, muito antes de fazer psicologia, e ele tem coisas lindas.
Mas o que eu vou ler agora não foi o Jafé que escreveu. Ele citou um poeta alemão que eu gosto muito, Rilke, Rainer Maria Rilke, que, olhem só, Rilke escreveu isso que eu vou ler agora para vocês em 1904. Então, o que eu vejo? Ele profetizou o que iria acontecer na segunda metade do século passado. Olhem o que ele diz. As mulheres, em seu novo desenvolvimento individual, só transitoriamente imitarão o comportamento masculino e seus erros, e repetirão as profissões masculinas. Depois das incertezas dessas transições, tornar-se-á óbvio que as mulheres estavam apenas passando pela profusão e pela vicissitude desses frequentemente ridículos, entre aspas, disfarces a fim de livrar sua própria natureza essencial das deturpadoras influências do outro sexo. Então vejam, o que nós fizemos lá nos anos 60, queimando o sutiã, né? O que a gente vem fazendo até hoje, né? Nós estamos mostrando que, já que o feminino não tem força, me dá para cá o masculino. Então, nós nos travestimos, nós literalmente botamos calças, porque até uma certa época as mulheres não usavam calça, né? Nós fomos para o mercado de trabalho, nós fomos competir com os homens. Hoje, gente, nós não precisamos mais, a gente já provou que consegue. Nós já estamos ali de igual para igual. Ainda precisa algumas coisas, equiparar salários, né? Cargos, mas já estamos conseguindo. Então, hoje, a mulher precisa de igualdade de direitos, mas ela é diferente dos homens. Eu acho que isso é o principal da gente entender, né? Que apesar da gente ter conquistado tudo isso que a gente conquistou, eu acho que de repente a gente sempre tem que ir pro 8 e 80 para achar no equilíbrio, né? Exatamente, A exatamente. gente precisa reconhecer que a gente, apesar, a gente não é inferior e nem superior, a gente é igual, mas a gente é diferente, né? E isso eu acho que é o mais complicado de se entender. E o que eu vejo, Raquel, é que assim, em 95 eu fiz uma pesquisa na PUC que era bem aquilo que eu sentia que estava acontecendo, e eu resolvi dizer, eu vou ver o que acontece, né? Então a pesquisa era o que aconteceu com os homens quando as mulheres saíram de casa, quando as mulheres foram buscar o mercado de trabalho. Então eu fiz grupo de mulheres trabalhadoras e grupos de homens, tá? Ambos casados, né? Não eram parceiros, mas de diferentes casais. O que veio das mulheres, né? Um cansaço da jornada dupla de trabalho e uma desmotivação vendo os homens fracos. Elas tinham saudade daquele homem forte que abraçasse e desse continência, que elas se sentissem protegidas por eles. Elas não queriam voltar a serem donas de casa somente, mas elas queriam sentir a força do masculino. Os homens assustados, com medo, não sabendo qual era mais o lugar deles, perdidos e querendo agradar e não sabiam como, porque eles viam as mulheres sempre insatisfeitas, exigindo, querendo mais, e eles não sabiam o que elas queriam. Olha, eu te digo, eu trabalho muito com esse universo e eu diria que 25 anos depois continua isso acontecendo. Muitos É, casais querendo, as mulheres querendo homens mais fortes, os homens querendo encontrar o seu lugar, mas nós fomos tão poderosas, né, que ocupamos muito fortemente o nosso lugar. Então, quando tu me pergunta como fazer, né, eu te diria assim, eu quero comentar de uma live que eu vi sábado, de uma grande amiga minha, a Ana Grivô, que falou
sobre a entrada do ano novo astrológico, que entrou ontem. Nós estamos no primeiro dia do novo ano astrológico, que esse ano é regido por Vênus. Então, eu acho que isso é muito importante. Né? E ouvindo ela falar, eu disse, gente, isso eu vou ter que falar na live com a Raquel. Porque, assim, ela trouxe um pouquinho do mito de Vênus. Né? E o mito de Vênus, é, Vênus é amor, Vênus é liberdade, Vênus é espontaneidade. Né? E Vênus, uma coisa que eu não sabia, ela ama, ela é atraída pelos opostos. Então, o primeiro casamento de Vênus foi com Hefestos. E Hefestos era um deus muito feio, era um deus coxo, era um deus rude. E ela é a beleza personificada. Mas Hefestos era um bom forjador. E ela quis casar com ele para que ele a embelezasse com as suas joias que ele produzia. Né? Então era a Vênus de Touro, a Vênus da beleza, né? do encanto feminino, do feminino que encanta. Né? Mas depois ela se encantou por Marte. Marte, o deus da guerra, de novo outra polaridade. Amor se interessa, se apaixona pela guerra. Né? E ali é a Vênus de Libra, que fala do amor. Né? Então, eu fiquei pensando assim nesses dois casamentos, nesses dois femininos, pensando assim que num primeiro momento a mulher encontrou na beleza externa, né? Nesse encantamento pelo seu corpo, né? Ela encantou. E hoje ela está brigando com isso. Ela não quer mais ser só mulher objeto. Né? Eu acho que está certo, ok. Nós não precisamos deixar de encantar. Nós podemos continuar sendo belas e encantadoras, mas nós precisamos ir mais além. A gente precisa, sim, interiorizar, porque é lá dentro de nós que nós vamos encontrar o nosso feminino sagrado, Raquel. Nós vamos encontrar esse poder do feminino que, se eu pudesse sintetizar numa palavra, eu diria que é amor, compassividade, acolhimento, receptividade. E eu ouso dizer que nós estamos onde nós estamos hoje no mundo porque nós exacerbamos demais o princípio masculino e atrofiamos o princípio feminino. E eu vou além, eu diria que esse vírus, ele é feminino. Isso é Que coisa da minha loucura. cabeça, eu nunca ouvi em nenhum lugar, tá? Mas pensa, o que esse vírus está nos convidando? A ir para dentro de casa, a ir para dentro de nós. O que é a casa? Assim como o nosso corpo é a casa da nossa alma, a nossa casa é a casa do nosso corpo. Então, ir para dentro de casa é ir para dentro do corpo. É mergulhar nesse espaço interno onde o inconsciente habita e trazer e resgatar, tanto homens quanto mulheres, o princípio feminino do amor. É o feminino que acolhe, é o feminino que nutre, é o feminino que congrega e integra. E nesse ano de Vênus, gente, eu fiquei tão encantada vendo isso, porque assim, vejam, nós estamos vivendo como nunca, no meu entender, polarizações. O mundo inteiro vive polaridades, não é só o Brasil. Né? Nós estamos vivendo em grandes bolhas, onde o lado A olha para o lado B e diz que horror, que absurdo. O lado B olha para o lado A e diz que coisa horrorosa. Vamos a Vênus que ama os opostos. E vamos começar a nos sentir o que mesmo que eles dizem ali do outro lado. Eu quero olhar sobre esse ângulo, eu quero experimentar, ver essa outra perspectiva. O que será que tem ali que tanto se interessam? Vamos soltar os julgamentos e tentar, gente, integrar.
Eu digo assim, se a gente tem, enquanto humanidade, uma tarefa, para resumir em uma tarefa, é integrar polaridades. A polaridade maior que existe na Terra é feminino e masculino. Não é à E ela toa que está cheio de seres que estão juntando essas duas polaridades, né? é. Então, primeiro dentro. Não sei o que te parece isso. Estou viajando demais. Não, não, tá. Eu acho que tá perfeito. Até eu tava lendo hoje de tarde sobre isso, sobre as antigas, como é que se diz, as sacerdotisas, né? Que elas, até na história ali das deusas, né? Uma das deusas, ela viveu com o deus do inferno, né? Ou do submundo, Hades. Hades, durante 3 meses, e durante os 9 ela vive como se fosse o verão, né? E o inverno, enfim. É. E eu lembrei disso Perséfone. isso que você falou agora de estar dentro de casa, né? De trazer essa profundidade de tu estar dentro de casa, de tu ter que lidar com as tuas fortalezas e com as tuas fraquezas diante do momento, de tu ter que lidar com a sua própria realidade, que antes fora de casa você deixa pra lá, vamos tocar a vida, né? E eu acho que isso é um convite, com certeza, assim, pra mim, pelo menos está sendo, né? Eu acho que é Para por isso que eu me recolhimento, conectei. né? É, de poder até reconhecer coisas que eu já tinha esquecido, coisas que eu faço dentro de casa, que eu fazia, que eu não fazia mais, porque não dava mais tempo, né? Então tudo isso foi me conectando com esse conteúdo, assim, e eu consigo ver muito do que você está falando, tanto no momento atual, né, como também dentro da minha própria busca, né, de dar sentido para isso, né? E quando você falou, eu lembrei da história eu não lembro o nome da deusa, da Perséfone. Persephone. É. Achei bastante interessante, assim, que ela precisa de momentos de É. recolhimento, né? De poder se entender, de poder viver o obscuro, né? As coisas que talvez a gente não queira olhar, para poder, em outros momentos, florescer, criar, dar vida, né? E ir para o mundo, né? Com uma outra energia. Eu achei bem É. interessante. É um mito bem bonito de Perséfone e Hades, né? É. Porque Perséfone foi raptada por Hades. E aí Deméter, que era a mãe dela, ficou furiosa e disse para Zeus, que era irmão de Hades, vai lá e traz ela de volta. E Zeus disse, eu não posso, o reino é dele, eu não posso interferir no reino dele. Ah, é? Então tá. Nada mais vai crescer na terra. E ficou uma aridez total, porque Deméter não fertilizava mais, né? Aí Zeus teve que ser obrigado a negociar com Hades e pedir para ele pelo menos uma parte do ano. Então são 3 meses que a Perséfone sobe. E aí é quando a Deméter enche a terra de flores para receber a filha, né? E aí é o momento delas compactuarem juntas e depois Perséfone volta para o reino. E ela é aquela, então é bem a coisa do feminino que fica sendo a mediadora entre o reino da inconsciência com a consciência. Por isso que nós, mulheres, temos essa habilidade de transitar por esses mundos, né? Um ponto bem importante que tu me faz lembrar é que, assim, tem histórias que falam que tribos primitivas, onde tudo era muito do coletivo, naquela época, as mulheres, até por estarem muito mais em contato com a natureza, todas elas menstruavam na lua, na lua nova e elas ovulavam na lua cheia. Então, olha que interessante, essas tribos, na época da lua nova, as mulheres eram recolhidas para uma tenda e os homens assumiam a tarefa de cuidar dos filhos, cuidar por todo aquele período de menstruação, porque naquele momento as mulheres juntas iriam sonhar pela tribo. E isso tem até um livro muito lindo e um filme chamado Tenda Vermelha, né? Que Vale a legal. pena ver. Então vejam, é o feminino que tem acesso para sonhar
para trazer a ideia. E em cima daquilo que as mulheres traziam, naquele sonho que elas juntas ficavam na tenda vermelha, elas traziam para a tribo e a tribo então decidia os rumos que iam seguir para o futuro, né? É, Então, é o princípio feminino que vem com a intuição, né? não é à Então, a gente toa. precisa. Desculpa, não é à toa que a gente diz às vezes que tem um ditado que fala, né, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Que é essa mulher que intui e que às vezes não fica num primeiro plano se a gente for levar em consideração que a energia masculina ela é superior, sendo que ela não é, né? Mas que ela tem um poder tão grande quanto se ela for ministrada dessa forma, né? Eu acho isso que é o mais difícil hoje em dia a gente conseguir compreender, né? É verdade. E um outro ponto que Hellinger traz, Hellinger é o criador das constelações familiares, ele diz que é com a mãe que a gente aprende a amar. A mãe é o nosso primeiro objeto de amor, né? Todos nós tivemos nos primeiros meses de vida em simbiose, pelo menos deveria ser naturalmente isso, simbiose com a mãe. Mas ela também é o primeiro momento de frustração, porque ela não vai poder estar todo o tempo em simbiose, então precisa haver o afastamento, né? E é um movimento de voltar a conectar com essa mãe, não importa onde ela esteja, né? E um ponto, Raquel, que eu vejo hoje é que eu acho maravilhoso que nós estejamos buscando por igualdade, mas eu vejo muitos grupos femininos lutando contra o masculino. Eu não acho que seja por aí, viu? Eu acho que nós, mulheres, temos, e esse livro fala muito, é uma figura masculina que diz que é o feminino que tem a capacidade maior de conectar com o amor, é que é responsável por fazer esse movimento. Eu concordo plenamente com o Jafé, né? O movimento de abertura para acolher, porque o que, que acontece, né? Eu entendo que essa raiva, essa guerra, né, de muitas mulheres, eu já estive nesse lugar e entendo, né? Nós trazemos muitas memórias da nossa ancestralidade, isso está no nosso DNA, tanto homens como mulheres. E, gente, todos nós fomos feridos. Nós temos dentro de nós mulheres e homens muito feridos. Então, nós mulheres, em geral, nos identificamos com as nossas ancestrais femininas e queremos revidar por elas a dor delas, nós queremos nos vingar. E esse não é o caminho. Elas não conseguiram ter um destino mais fluido com os seus parceiros, mas nós podemos fazer esse movimento. Então, eu não sei, eu acho que seria muito bom se a gente pudesse olhar. Eu não combinei isso contigo, mas se tu quiseres, a gente pode fazer, se o pessoal quiser, uma visualização agora para tentar ir mais profundamente dentro disso. Por Pode favor, ser? fica à vontade. Tá. Então eu vou convidar vocês que estão aí, mulheres, homens que se fazem presente. Nós estamos com 50 pessoas aí nos ouvindo, né? Então eu te convido aí onde tu tá a colocar os teus dois pés bem plantados no chão para que tu tenhas uma boa base. A coluna ereta pode estar com a coluna encostada no apoio da cadeira, mas numa posição confortável. E, se possível, fecha os teus olhos ou coloca os teus olhos numa posição a 45 graus para que nada mais te chame a atenção do mundo externo. Respira no teu espaço interno.
Só observando o ar que entra, o ar que sai. E agora eu vou te convidar a imaginar que na tua frente estão os teus pais. Não importa se eles já não estão mais no plano físico, eles moram dentro de ti. A memória deles permanece viva. E a nossa mãe é a materialização do nosso princípio feminino e o nosso pai, a materialização do nosso princípio masculino. Então olha para esse homem e para essa mulher que te deram a vida. Observa a sensação quando tu olha para esses dois. O que acontece no teu corpo. Imagina que atrás dessa mulher tem um homem e uma mulher que lhe deram a vida. Teus avós, atrás desse homem, também tem um homem e uma mulher que deram a vida ao teu pai. Se tu olhares atrás, tu vai ver teus bisavós, teus tataravós. São muitos homens e mulheres que te antecederam. Todos nós somos fruto da união de um homem e de uma mulher. Então, tu que és uma mulher, olha para as tuas ancestrais femininas. Conecta com a dor dessas mulheres. E tu que és homem, olhe para os teus ancestrais masculinos e para a dor destes homens também. Respira, sentindo essas memórias que te habitam, mesmo que tu desconheça essas histórias, as tuas células conhecem e vibram nessas memórias. E agora experimenta olhar para os homens que se juntaram a essas mulheres, para as mulheres que se juntaram a estes homens. E por mais difícil que tenha sido os destinos deles juntos, eles deram a vida. Essa vida foi sendo passada. E graças a isso, tu existe. Então respira olhando para todos eles. Percebe a tua pequenez diante de tantas gerações de histórias tão difíceis e tão duras. Como é soltar os teus julgamentos? A mim não cabe julgá-los. Foi assim. Vê se é possível baixar a tua cabeça numa atitude de reverência a estes que são os grandes diante de ti. Grandes porque graças a eles tu existe. Honrando essa vida e as memórias de todos eles dentro de ti.
É como é olhar novamente para esse homem e para essa mulher que deram a vida. E também trouxeram dores dos seus pais, seus avós, seus bisavós. E muito ficaram presos a essas dores e recriaram destinos difíceis. Então, experimenta honrar essas histórias e dizer com vocês no meu coração, agora eu deixo no passado o que é do passado. Eu escolho fazer diferente. Eu me abro para o amor que me habita. E me abro para minha contraparte, seja ela masculina ou feminina. Eu integro dentro de mim estes dois princípios. Com eles unidos dentro de mim, eu começo a atrair relações mais saudáveis, mais amorosas, mais gentis, um sexo oposto na minha vida. Então, respira. Observa tudo que está aí agora dentro de ti. E vai devagarinho, lentamente te trazendo de volta. Umedecendo os lábios, guardando todas essas memórias no teu coração, dando um bom lugar a todos esses eus que te habitam e que através de ti vão poder experimentar novas formas de estar na vida. Muito bom, muito bom. Não sei se tem perguntas, se tu queres fazer, se o pessoal tem Então, alguma coisa. tem uma coisa que eu percebi durante a sua condução, que eu ouvi e eu achei bastante interessante. Já vou abrir para o pessoal aqui também poder se comunicar com a gente, que é a inspiração é como se fosse o feminino, né? Você trazer para dentro, acolher. E a expiração é como se fosse a ação do masculino. E que esse inspirar e expirar é o que te mantém vivo. Eu achei muito bonito isso que eu escutei e eu senti Que muito lindo, isso na sua condução agora. que lindo, que Pessoal, vou lindo. abrir aqui os comentários para ver se alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto. Eu estou bastante emocionada aqui, né, com tudo isso, porque isso me faz muito sentido nesse momento que a gente está vivendo e também na minha vida particular, né? E tem... Ai, a Bruninha tá aí, ó. E acho que faz sentido para muita gente que está aqui, né? Por isso que estão nos escutando aí. E eu queria te agradecer, Renate, por esse momento, por essa conversa, por essa explicação, por essa didática também da gente poder compreender, né, o que, que realmente isso representa. Agradeço a todos que estão aqui, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. Olha a Paulinha aí. A Paulinha. Obrigada, É, Paulinha. Graças a ti nós estamos aqui. é A verdade. Paula que nos apresentou, não foi? É verdade, é verdade. Foi por ela. Então, te agradecer muito por tu estar aqui, por tu estar nos prestigiando com todo esse conhecimento e também com toda essa condução que foi maravilhosa. Muito obrigada, Renate. De nada, estão pedindo aqui o nome do livro. Então, assim, o Hum, livro é Libertando o Coração. Há muitos anos atrás, ele estava com uma edição esgotada. O autor é Lawrence com W, Jafé com dois Fs.
e a editora é Cultrix. Aqui fica espelhado Libertando o Coração. Eu não sei se... Eu sei que eu indiquei e me disseram que estava esgotado, mas isso tem muitos anos, talvez já tenha. É um livro muito bonito sobre espiritualidade e psicologia junguiana. E ele fala muito na importância do feminino nessa época da nossa história, né? Então, acho que, se puder, vale a pena. E eu adoro, eu sou cinéfila, então eu vou sugerir, tem 2 filmes que eu me lembrei que eles falam muito dessa energia do feminino, que é capaz de integrar, que é capaz de buscar a paz. Eu não sei, obrigada, Divina. Eu não sei se eles estão na Netflix, porque, se não, onde eu sei que tem quem mora em Porto Alegre, já dou aí a dica, eu acho que talvez a última ainda, espero que siga viva, né? E o vento levou a loja ainda viva de vídeos para alocar. Então, o Álvaro deve ter lá, é A Fonte das Mulheres, um dos filmes, e o outro é E Agora, Onde Vamos? São 2 filmes que falam muito do princípio feminino. Tá? Então, Legal. recomendo verem. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou te pedir, vou colocar ali na nossa descrição da Legal, live. Aí o pessoal fica bem informado, tanto do livro quanto dos filmes. com certeza, pode deixar que eu te passo. Então, tá bem. Obrigada, Renate, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Boa noite Foi para um prazer, vocês. Semana que foi vem um tem mais grande live prazer. aqui e a Renate também tem algumas lives no perfil dela, bem legal. Hoje de manhã eu fiz a Ah, meditação, é. foi bem Então, se gostosa. quiserem, gente, se quiserem, quem está aqui e não me conhece, eu lancei recentemente um projeto que é todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã, meditação. Uma forma bem simples, com recursos que eu estou trazendo que existem dentro de nós e que são muito úteis, especialmente para esse momento. Então, na segunda, para a gente começar a semana fazendo. Então, quem quiser estar junto comigo no meu perfil é Renate P. Miller, tá? Miller com Isso. M-U. Vai estar aqui na descrição da live também, que vai ficar gravada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renate. Um Muita beijo gratidão, grande viu? para vocês, uma boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fafá, Bruninha, Souza. Até a próxima. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Até mais. Até mais.